Hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história do José Fernando, esse gaúcho que no momento está no litoral de São Paulo. É isso aí, tchê! É logo depois da vinheta. Então, gente, hoje nós vamos conhecer um pouco mais do José Fernando, como falei aí antes da vinheta, gaúcho, né, gaúcho? Um gaúcho não anda sem o quê, gente? Sem o chimarrão. Claro, né? Honrando a cultura aí. Fernando, conta um pouco mais pra gente. Você nasceu realmente no Rio Grande do Sul, né? Como é que é? Então, galera, é uma alegria estar aqui com meu amigo e irmão Hernandes. E eu nasci em Porto Alegre, sou gaúcho, né? Trago aqui minha tradição para Itanhaém, né? Nós estamos aqui no litoral. E vou falar um pouquinho da minha história pro Hernandes, né? E é uma alegria poder dizer que a gente também tem um propósito juntos, né? Como amigo, como irmão em Cristo. E eu nasci em Porto Alegre, né? Sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nasci numa família muito simples, com 5 irmãos. E com 5, 7 anos, Hernandes, eu perdi meus pais, né? Perdi meus pais e aos 8 anos de idade eu tive um outro processo de adoção. Fui morar com uma família que me pegou para criar. E eu tive uma outra família que me deu base familiar, princípios e valores, trabalho, estudo, me cuidou, né, nesse tempo que eu vejo que foi um propósito de Deus eu viver essa família, sabe? Certo. E assim, algo que é curioso na sua história é essa questão da adoção, né? Muitas pessoas têm dificuldade de superar essa quebra de laço com a família de sangue, mas para você conseguiu, foi fácil, como é que foi? Então, para mim não foi muito difícil, Hernandes, porque como eu era de uma família muito simples, e aí tu vai para uma outra família que tem mais condições de te ajudar, assim, sabe? Porque minha família, ela tinha, né, empresa, tudo assim, sabe? Foi muito mais acessível e foi mais assim, foi melhor para mim na realidade e mais aceitável. Por quê? Porque além de tudo teve o amor deles de me criar, de me receber na sua família e a criança, quando ela vem de um lugar que não tem isso, ela se adapta muito mais fácil, com certeza, né? Então isso, na minha realidade, do que eu vivi, foi maravilhoso o processo de Deus aí, que Ele usou essa família para me dar a base, né? Que é a família, né? A família que faz a diferença. E na minha época eu tinha meus irmãos, mas faltava a mãe, o pai, né? Que é o que falta ali para o crescimento de uma criança. Então eu creio que Deus preparou essa família, que eu amo eles, foi muito importante na minha vida, sabe? Eu amo eles. Bacana. Além da família, algo que é muito importante e tema também principal aqui do canal, né, gente? É a fé e a fé cristã. Fernando, como que você se tornou cristão? Como que apareceu Cristo na sua vida? Então, Hernandes, eu vim, né? Quando eu perdi logo em seguida a minha mãe, ali eu tive um abuso na minha infância, né, Hernandes? Então ali eu fui ter conflito sexual lá nos 13, 14 anos. Eu comecei a achar que eu era diferente e que eu até tinha nascido diferente, né, Hernandes? Chegou a acreditar nisso? Cheguei então a acreditar nisso, né? Que eu era homossexual e eu acreditei nessa ideia que... A questão do abuso foi apenas uma vez? Foi apenas um abusador? Como é que foi? Então, teve algumas vezes, entendeu? Mas foi um único abusador? Foi um único abusador que começou essa realidade, entendeu? Entendi, que despertou, né? Despertou, exatamente. Mas eu fui ter conflitos até crescer na puberdade, ali dos 13, 14 anos, que eu comecei a entender que eu tinha algo diferente que eu sentia por atrair homens, entendeu? Tá, então antes de falarmos de Cristo, vamos rebobinar realmente a fita, né? Ali na adolescência, você achou então que tinha nascido homossexual, foi isso? Exato. Tá, e o meio gay também deve ter te ajudado nisso, né? Como é que foi que você conheceu o meio gay? Com que idade? Então, lá pelos 15 anos eu comecei a buscar material da comunidade, né? Da comunidade LGBT. E eu comecei porque eu sou da época, eu tenho 40 anos hoje. Nem parece. Eu tenho 40 anos, galera. Então, assim, eu comecei muito cedo, né? E antigamente não era muito aberto, era quase um tabu poder falar sobre isso abertamente. Tinha muito preconceito nessa realidade.
E aí eu comecei a buscar material que me trazia para conhecer mais, né, essa realidade. E quando eu comecei a conhecer, busquei uma balada para conhecer, né, esse mundo, eu comecei a perceber que eu não estava sozinho, né, Hernandes? Aí eu comecei a me aprofundar, conhecer pessoas, amigos, e a poder ser aceitável, né, nessa comunidade também. Chegou a ter relacionamentos, foi casado, apaixonado, algo assim? Então, eu comecei praticamente, foi com 21 anos na homossexualidade que eu decidi, que eu assumi publicamente para minha família e fui viver essa realidade de vida, né? Por uma condição minha, por uma escolha e decisão minha também. Então eu fiquei ali praticamente, Hernandes, 15 anos, Hernandes, né? Nessa vida. Tive namorados, tive relacionamentos, morei também com um rapaz 4 anos, morei com outro também quase 1 ano e meio. Só que algo faltava que não me completava, né, Hernandes? Então Cristo apareceu no momento que eu estava frustrado, né? E principalmente o ponto de tudo isso é o vazio que eu tinha, que faltava algo que não me preenchia na homossexualidade. Então foi quando eu tive um encontro com Cristo e Ele supriu, né, esse vazio, mas claro que foi também um ápice para mim poder também renunciar a essa prática, né, Hernandes? A prática da homossexualidade, de me entregar para o Senhor, né, Senhor Jesus, e Ele fez todo o resto. Mas claro que é necessário um posicionamento de mudança de vida. Tá, mas né? Então esse encontro teve um baque, o que aconteceu? Porque estava ali de boas na homossexualidade, Claro. E Cristo apareceu. E como que Ele te convenceu que aquilo ali era ilusão, que realmente você não tinha nascido assim? O que aconteceu, né? Você abandonou 15 anos. Conta pra gente. Então, olha, 15 anos é muito tempo na homossexualidade. Então eu posso dizer que tive muitos momentos bons, momentos assim de alegrias, momentos de realizações. Mas independente de todas elas, nada me completava. Eu sempre estava em busca de algo para me satisfazer, para estar completo. Mas mesmo tendo um bom trabalho, sendo digno nas minhas coisas, né, respeitando as pessoas, algo não completava. Então o ápice de tudo isso, na realidade, na homossexualidade, ela me frustrou muito, né? Porque eu acreditava nas pessoas e muitas vezes não era correspondido. Porque no meio existe isso também. Existe sempre uma troca de situações, né? Então, assim, eu lutava pela família errada, né? Que era entre 2 casais, né? Enfim, né? 2 homens. Mas quando eu fui ter um encontro com o Senhor, eu pude desconstruir essa realidade, porque eu vivia uma vontade minha e não a vontade de Deus. Mas foi na igreja, na rua, o que aconteceu? Então, eu acabei indo pro abismo, né? Tipo assim, abismo não, pro fundo do poço, né? Chegou um momento da nossa vida que tu carrega um fardo muito grande de muitas coisas que aconteceram na tua vida, traumas na infância, a respeito dos conflitos, enfim, e era isso que eu estava carregando e eu fui para essa vida também. Só que depois eu tive muitas consequências, né? Porque ela me trouxe muitas consequências também, porque Deus, Ele não está na homossexualidade, né? Ele ama o pecador, mas Ele abomina essa realidade. Então, no momento de depressão, de frustração, de fundo de poço que eu me encontrava, foi aonde eu perguntei para Deus: Senhor, eu não aguento mais essa vida, eu quero sair dela, mas eu não sei como, por onde começar. E aí foi aonde Deus começou a trabalhar na minha vida. Deus usou pessoas para me falar da sua verdade, do seu propósito que Ele tinha para minha vida, porque Deus, Ele tem um propósito para cada um. E eu fui buscar conhecer esse propósito. Eu sabia que Deus me amava, mas Ele não concordava com aquela realidade que eu vivia. E eu precisava realmente tomar uma decisão para quê? Para sair daquilo que eu estava me oprimindo, a mim mesmo, entendeu? Então foi em 2017 que eu tive um encontro com Deus e eu pedi a Deus para que Ele me libertasse dessa realidade, e foi aonde Deus, com o meu posicionamento de querer mudar, de sair disso, e começou a me transformar de dentro para fora. E hoje eu tô, né, Hernandes, já vai fazer quase para 5 anos, né, fazendo a vontade de Deus.
e renunciei à prática da homossexualidade para fazer a vontade de Deus, porque eu amo esse Deus. Amém. Né? Mas 2017 foi na igreja ou fora da igreja a princípio? Então, olha só como Deus tem os seus propósitos para trabalhar e falar com a gente. Ele fala com cada um. Eu me lembro que Deus falava comigo também no passado. Eu estava vivendo uma realidade que Ele não concordava. Mas eu ia viver aquilo que eu tinha vontade no momento. Só que na realidade eu tinha consequências. Eu ia colher essa consequência lá na frente. E aí eu me lembro que Deus falou comigo para ir para a praia. Eu trabalhei uma temporada na praia. Olha, casualmente estamos aqui no litoral, né? E Deus falou comigo lá na praia, através de Mateus 11:28, né? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e vocês vão encontrar descanso para as suas almas. E Jesus falou comigo através desse versículo, né? Que eu precisava ir até Ele, entregar minha vida, mas eu não poderia permanecer da forma que eu ainda gostaria de estar, né, Hernandes? Eu teria que realmente renunciar e fazer a vontade de um Deus. Renunciar, lutar, me esforçar para não viver mais aquela realidade. Mas quando a gente se posiciona como eu me posicionei em 2017, Deus começou a trabalhar na minha vida. Então foi dessa forma, foi esse encontro que eu tive com Deus, basicamente na praia, que Deus falou comigo. Deus usou o meu irmão, né? E ele ministrou a palavra de Deus, e eu estava com sede de conhecer além da palavra, mas o propósito que Deus tinha para minha vida. Então na sua família já tinha cristãos mesmo antes de você? Então, meus pais eram católicos, né? Eu nasci num seio de princípios e valores de família, mas católicos cristãos, né? Enfim. Então, seus pais adotivos são católicos, e seu irmão era o que está na igreja. Então, o meu irmão Brasil para Cristo, né? Isso, o meu irmão ele era católico, mas ele também conheceu o Evangelho de Cristo e começou a congregar na Igreja do Brasil para Cristo de Porto Alegre. E ele estava nessa temporada na praia. E eu sempre falo no meu testemunho que quando a gente está passando problemas e situações, tu quer fugir deles, né, Hernandes? Tu quer sempre procurar alguém que possa resolver esse problema, mas nem sempre alguém vai conseguir resolver, porque é algo espiritual também, porque tu precisa de Deus agir na tua vida, para Ele também resolver os problemas que muitas vezes a gente causa e a gente não se dá por conta. E eu tinha causado muitos problemas na minha vida na escolha da homossexualidade. Muitas situações eu causei por conta e decisões minhas, ninguém me obrigou a nada. Então, quando eu entendi o propósito de Deus na minha vida, que foi na praia que eu tive um encontro com Ele em 2017, eu pude desconstruir essa realidade e buscar conhecer esse Deus, que Ele me ama como pecador, mas Ele não concorda com aquela realidade que eu estava vivendo. Né? Eu precisava realmente sair daquilo, mas claro, sozinho a gente não consegue. Precisa conhecer a Deus, precisa buscar alguém que te ensina a caminhar com Ele, né? E conhecer a verdade que liberta, né? João 8,32 diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E por falar nisso, Libertos por Deus LPD, né? Quando eu falo de LPD, eu lembro de Fernando, porque é um dos principais membros aí do ministério, sempre do lado do pastor Flávio, da missionária Andréia. Como você conheceu o ministério LPD? Então, na minha igreja, o Brasil para Cristo, eu tive um processo de libertação lá, né? Claro que foi o mover de Deus trabalhando na minha vida, né? É necessário tu conhecer uma igreja, tu buscar conhecer a palavra de Deus e buscar ter comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, para poder tomando as tuas decisões, né? Porque também caminhar com Cristo é decidir caminhar com Ele. E não é de qualquer jeito, realmente precisa de uma mudança de vida. E foi na Igreja do Brasil para Cristo que Deus usou pessoas para me ajudar a caminhar com Ele e a entender o propósito que Deus tinha para a minha vida, lá no Brasil para Cristo. E o que aconteceu? Os tempos eu fui amadurecendo, fui buscando a presença de Deus diariamente na minha vida, o tempo foi se passando e um dia eu entrei no YouTube e conheci o canal do Flávio Amaral e da Andréia Castro, né? E comecei a entender que Deus estava transformando outras vidas dessa realidade de vida, né? Tanto da homossexualidade, do travestismo, do transexual. E isso me despertou a querer conhecer esse grupo, né? Esse ministério. E eu me lembro que foi aqui em Itanhaém que o Flávio mora, né? E eu entrei em contato com eles e disse: eu quero conhecer vocês,
Eu quero conhecer esse projeto, esse trabalho, que é um trabalho muito sério, que ajuda pessoas, né, a entender os conflitos delas, né, porque todos nós temos, né, Hernandes? E a gente consegue entender mais o outro de quem saiu da mesma realidade que tu. Então, assim, me aproximou muito e eu louvo a Deus porque foi maravilhoso e aí eu pude conhecer e estou tendo a oportunidade de conhecer tantos testemunhos de pessoas libertas dessa realidade, dessa vida, entregando as suas vidas para Jesus, né, fazendo a vontade dele. Então, assim, eu conheci o ministério, foi em 2018, né, tive um encontro aqui com o Flávio em Itanhaém, ele foi uma bênção na minha vida também, e através da vida dele eu tenho conhecido também muitos testemunhos, muitas histórias. A você também, né, Hernandes, que é um liberto por Deus também, que faz parte desse ministério. Então eu só louvo a Deus por essa alegria que Ele me deu de conhecer outras histórias extraordinárias. Né? Certo, eu também passei por abuso sexual, assim como você. Então, uma mensagem final: é possível superar o abuso sexual? Exato, é possível sim. Através de Cristo, é possível você curar traumas que muitas vezes é difícil pra gente quando a gente passa. Em qualquer área da vida da homossexualidade existem muitos traumas, muitas situações e circunstâncias que nos levam também para essa escolha de vida. Então, através de Jesus, Ele nos ajuda a cicatrizar muitas vezes esses traumas que a gente passa lá no passado, que a gente não entende por que isso acontece. E nesse ministério Libertos por Deus, a gente, né, Hernandes, conhece tantas histórias de pessoas que 90% dos homossexuais libertos da nossa área, do nosso grupo de LPD, foram abusados também. Então, através de Jesus, a gente consegue até perdoar realmente o abusador que fez isso com nós no passado, porque a gente é inocente, a gente não entende por que isso está acontecendo. Continuando aqui, galera, deu uma travadinha. Ó. Queria mostrar essa parte para vocês, que a gente está dentro de um barquinho. Então, o termo pessoas cicatrizadas nos representa muito bem, pessoas que se permitem cicatrizar, né, Fernando? Então, através de Cristo, de Jesus, Ele cicatriza, né, esses traumas e Ele é perfeito em fazer esse trabalho, né? Cabe a nós ter um encontro com Ele, buscar conhecer o Senhor para poder, né, sarar nossas feridas e cicatrizar muitas coisas, né? E servir, claro, de experiência para poder ajudar aquele que está passando esse conflito, porque normalmente a pessoa ela fica com conflitos internos, isso é uma realidade, né, Hernandes? Todo homossexual passa por alguns conflitos. Então a gente está aqui para dizer que a gente ama você, que vive essa realidade, independente das suas escolhas, não concordando mais com essa vida, mas sim estamos aqui como amigos de Deus para te trazer uma esperança que há, assim como você, sair dessa realidade de vida e fazer a vontade de um Deus que te ama, que te perdoa, que aceita você, mas claro, não concorda com você nessa realidade. E uma curiosidade pessoal, Fernando, por que você acha que a comunidade gay, o ativismo gay, junto com a mídia gaysista, escondem tanto essa questão de homossexuais que foram abusados na infância? Não estamos generalizando, nem dizendo que todos foram, mas sim boa parte das pessoas que nós conhecemos nesse meio foram sim abusadas na infância. Por que você acha, Fernando, que a mídia, o movimento gay esconde tanto esse fato, essa realidade? Porque eu também vejo que falta realmente a pessoa falar sobre isso. Muitas vezes não é falado no meio da homossexualidade, porque o abusador muitas vezes ele quando abusa uma criança na infância, e normalmente ele traz um medo para aquela criança não falar, e ela vai crescer com aquilo ali sem muitas vezes se abrir do que aconteceu lá no passado. E claro que isso é o ápice para ir para a homossexualidade, né? A gente sabe que há um plano do inimigo para desconstruir a família de Deus, né, e desconstruir a tua sexualidade. Então, muitas vezes, como tu falou, não é aberto, porque
precisa Deus entrar para te poder abrir essa realidade, que é muito difícil muitas vezes a gente que passa esses conflitos trazer a verdade de tudo isso, porque realmente é através disso que 90% de nós libertos do grupo, de pessoas que a gente tem conhecido e visto outros testemunhos, que nunca se abriram com outras pessoas, por quê? Porque se torna também um tabu, e hoje em dia a sociedade implanta uma realidade errada. E eu vejo que também eles acabam gostando da prática homossexual a tal ponto de querer fingir que o abuso sexual não existiu para não causar conflitos e nem... Exato. Será que eu caí na homossexualidade por causa disso mesmo? Por causa do abuso sexual? Eu percebo que muitos evitam explorar o passado porque se adaptaram ao que a carne gosta, né? Que é o pecado. Exatamente. Os traumas muitas vezes faz a gente não botar para fora aquilo que aconteceu nas nossas vidas. Mas através de Jesus, tudo é possível para você se abrir, para você se abrir com pessoas certas, para poder, né, desabafar muitas coisas que acontecem na nossa vida, que falta liberar essa situação que aconteceu no nosso passado ou em qualquer outra área também da vida da gente. É necessário muitas vezes a gente se abrir, né, para poder desabafar de algo que aconteceu. Falar do abuso acaba sendo restaurador também, né? Não guardar, ficar escondendo mais ainda. Pelo contrário, quanto mais exposto, mais tratado você é nessa área, Exatamente. né? E Fernando, foi difícil para reconhecer a homossexualidade como pecado? Como é que foi? Então, quando eu tive um encontro com a palavra de Deus, que a palavra ela é a verdade, e ela de alguma forma ela nos confronta, né? Então assim, pra mim não tive dificuldade, né? Porque eu estava com sede de Deus, né? E eu também estava interessado no propósito de Deus para com a minha vida. Então assim, eu entendi que era uma realidade errada através da palavra, através que o Senhor abriu meus olhos espirituais, porque eu vivia cego para essa realidade, né? Tanto que muitas vezes eu vivia a homossexualidade e eu não conseguia entender por que eu estava me relacionando com outro homem. Eu tinha conflitos também nesse sentido. Mas, claro, precisou acontecer muitas coisas, né? E de alguma forma, tu vai vivendo essa vida, tu vai ter consequência dela. Tu vai colher o que tu está plantando. A palavra ela é muito real, ela é muito verdadeira, né? Tudo aquilo que tu semear, tu vai colher, sendo ela boa ou negativa. Então, realmente a homossexualidade ela traz um peso muito forte para as nossas vidas, né? E tu só vai poder compreender e entender ela quando tu conhecer Jesus e conhecer um Deus que quer mudar a tua realidade, a tua perspectiva, as tuas decisões, as tuas escolhas para fazer a vontade dele. E aí é como se cumpre o fardo que eu te falei, né? De Jesus diz para nós, né? O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Porque sim, há uma condenação para quem vive essa prática de vida. Deus não concorda com essa realidade. Uma última perguntinha para o vídeo não ficar tão longo e não cansar quem nos assiste. A igreja inclusiva, né, é uma opção. Foi uma opção para você? Sim, não, por quê? Então, eu não cheguei a conhecer a igreja inclusiva, mas eu vejo que ela é uma realidade que existe hoje, né, que Deus ama, mas tu pode viver essa realidade de vida, só que vai contrário à palavra de Deus, à sua verdade, porque Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e só desses dois pode nascer a família, pode nascer um ser que é tão maravilhoso. Então não tem como a igreja inclusiva, nesse sentido, aceitar algo que Deus abomina na sua palavra. Então eu não conhecia ainda, né, uma igreja assim. Eu sei que existe, tem várias por aí, a gente tem vistas, mas eu não consigo entender como é que Deus me transformou, que eu não consigo mais viver essa prática e essa realidade. Então eu não entendo por que essa igreja concorda com a prática, sendo que não é o mesmo Deus que eu sirvo. E tem uma outra coisa sobre esse assunto que eu acredito que o pecado tem a parte saborosa para a carne, mas também tem a parte de dor, de sofrimento. Exatamente. Então não tem como incluir como algo normal, saudável, sendo que o próprio pecado tem aí
também o fel, não é só mel, né? Tem o fel, tem a dor, tem o sofrimento e não tem como achar normal, porque simplesmente o pecado não tem como esconder que ele também tem o seu lado maligno, né? Então é isso, gente. Eu vou aproveitar essa oportunidade para entrevistar alguns membros do LPD que estão por aqui. Esse foi o José Fernando Gaúcho, tchê. Eita, tchê. E é isso, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final. Amém. Eu deixo aí o meu carinho, um abraço. E ao meu amigo e irmão Hernandes, que é um cara que eu amo demais. E a gente está aí unido nesse propósito aí. Deus abençoe vocês. Estamos juntos, se inscrevam nos nossos canais. Até a próxima. Até a próxima.